Então ele começa. A defesa de um ministro e de seu ministério. A defesa do apóstolo e de seu apostolado. A defesa de um pastor e o seu pastoreio. Eu coloquei aqui no versículo 1 e no versículo 2. A defesa de um ministro e seu ministério. Aqui você tem dois antros aqui neste texto. Você tem, inferentemente, na parte A do versículo, Paulo defendendo a si próprio. E na parte B do versículo, Paulo defendendo a sua pregação. Inclusive, na defesa que ele faz de si, ele defende a ortodoxia. Olha aqui, ó. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas, olha a doutrina, olha a pregação, olha a ortodoxia, mas por Jesus Cristo. Isso aqui é uma ortodoxia, porque ele classifica, ele categoriza, ele caracteriza a Jesus como sendo o Cristo. Aí ele faz, ó. E por Deus Pai, olha a segunda doutrina da encarnação. Teantrópica, homoúsios, união hipostática. É isso que ele está falando aqui. Eita, pastor, não entendi nada. É assim mesmo. É desse jeito que ele está falando. Ele está falando aqui que Cristo é o enviado de Deus para redimir a comunidade gentílica. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer, ô vivo, pode dizer glória a Deus? Ele está dizendo que Cristo é um ente encarnado. Você pode dizer glória a Deus? Ele está dizendo que Jesus ele é filho de Deus. Ele está falando a doutrina da encarnação. E olha a terceira doutrina que ele faz aqui, ó, que ressuscitou dos mortos. Uma das doutrinas mais fundamentais do cristianismo é a ressurreição dos mortos. Quem é o primeiro da ressurreição, a primícia da ressurreição? É Jesus Cristo. Então, tal como Jesus venceu a morte, todos nós aqui vamos vencê-la debaixo do poder do nome e do poder de Deus. Inclusive, eu não sei se os senhores sabem, eu acredito que sabem, que nos primeiros séculos da era cristã, irmã Rosana, a época chamada de patrística, a data do aniversário não era a data do nascimento. A data do aniversário, Charles, era a data de sua morte. Porque para os primeiros cristãos da patrística, viver é quando morria, porque morrer é viver a verdadeira vida, vida que se vive na presença de Deus. Isso aí podia todo mundo ir embora. Já vamos todo mundo embora, já deu para entender o negócio. Mas olha aqui, eu coloquei duas coisas aqui. Paulo, uma pessoa, apóstolo, uma missão. Não da parte, nem por intermédio de homem algum. Como esse texto, pastor, eu sou pastor há quantos anos? Meu Deus, quantos anos os meus cabelos ficam nos meus travesseiros? Quantos anos? Quantas vezes eu vi esse texto estupidificadamente sendo usado para homens se levantarem contra pastores? O senhor já viu, pastor Luiz? Por quê? Eu vou explicar para vocês por que Paulo colocou isso aqui. Viu, irmã Fran? Viu, Amores? Eu vou falar. Por quê? Porque para descaracterizar a pregação, os judaizantes precisavam descaracterizar o pregador. O senhor consegue compreender, pastor Luiz? Aí o pastor Luiz é o pastor da igreja de Listra. O Léo é pastor da igreja de Icônio. O Lucas é pastor da igreja de Derbe. E o Ronaldo é pastor da igreja de Antioquia, da Pisídia, ou de Pergue, na Panfilha. E aí chegam os da casa de Tiago, aqueles heterodoxos, ortodoxos, culturalmente ligados à tradição judaica, que eivaram a mensagem da graça e do poder de Deus com preceitos judaizantes. Aí estes homens precisam descaracterizar a pregação de Paulo, que é uma pregação mais aberta, mais liberal, inclusiva no sentido de incluir uma outra comunidade que não seja judia. Aí eles precisam desmanchar a pregação, como eles fazem? Desmanchando o pregador. Quem vos anunciou esse evangelho aí, hein, pastor Ronaldo? Pastor Luiz, pastor Léo? Não foi o irmão Paulo. Paulo? Ah, Paulo. O calvo? É, um calvo. Mas não é o Paulo que é lá da região da Sicília? É. Um que andava anteriormente com Barnabé? Sim, já até desentenderam. Vocês estão sabendo? Não estamos não. Pois é, não anda mais junto não. Olha, deixa eu dizer para você, não é da nossa escola. Não é do nosso ministério. Não, é fora da cerca. Ele não frequenta no ministério.
Já tinha pensado por esse prisma, vossas eminências? Aqui, ó. Por isso que Paulo, antes de saudar, ele se defende. Porque as pessoas, para destruir a pregação, aniquilaram o pregador. Paulo não está nem aí. Paulo não tem interesse. Paulo não tem Paulo em Paulo. Não tem vaidade em Paulo. Não tem necessidade de demonstrar Paulo, sabedoria, sapiência. Não tem necessidade alguma. Se Paulo tem necessidade de se defender, a necessidade que ele tem é para defender a pregação que ele prega. E não ele que está pregando. Ele não tem necessidade disso. Mas como ele precisa recuperar o seu prestígio como apóstolo, ele precisa validar o seu apostolado. Aí Paulo está dizendo, não, de fato, não sou da escola petrina. Nem sou da escola de Tiago, nem sou da escola de João. Fui chamado pelo próprio Cristo para trazer a vós outros a mensagem da ressurreição e da libertação, e o nome de Jesus está sendo glorificado aqui nessa região. Vocês conseguem compreender o motivo, irmão? Diga amém. Esse povo chegou lá para prejudicar o trabalho de Paulo. Então Paulo precisa validar o seu ministério. Então Paulo, uma pessoa, apóstolo, uma missão, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum. Ele está dizendo assim a nós, se a minha pregação foi desmanchada por causa da originalidade do meu ministério, eu digo a vocês, quem me chamou foi Deus. Tem que entender. Por isso que eu faço elementos técnicos, escriturísticos, contextuais, culturais, para chegar à compreensão, para entender os motivos pelos quais o autor está escrevendo, diferente de tudo que ele tinha escrito, o que ele escreveu.